Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Stranger Things. Todo mundo parou tudo que tinha pra fazer no final de semana que estreou a série, né? Inclusive eu e o AP assistimos no final de semana mesmo, em praticamente um dia, porque como não assistir Stranger Things assim? A primeira temporada foi assim, a segunda temporada também. Então agora eu vou falar sobre a segunda temporada. Atenção, este vídeo vai conter muitos spoilers da temporada, porque vocês pediram pra eu fazer uma crítica com spoilers, tá bom? Então se você não assistiu até o final, cuidado. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha e comenta que outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. A segunda temporada de Stranger Things, ela foi muito boa em muitos aspectos. Ela foi extremamente melhor do que a primeira em questão de efeitos visuais, em questão da própria história, que era mais elaborada, era mais bem construída. O mistério da temporada foi levado mais adiante, a gente ficou mais preso pra entender realmente aquele mistério, a gente demorou pra entender. E eu acho que até a própria mitologia de Stranger Things foi muito melhor explorada nessa temporada. Aliás, ela foi mais pra frente, né, do que a gente tinha visto na primeira temporada, então a mitologia cresceu e a gente aprendeu um pouco mais sobre o Upside Down, mas ele ainda continua sendo um segredo completo. Uma das coisas mais legais que a gente teve nessa temporada foi a evolução dos personagens, foi o crescimento desses personagens. E outra coisa que também é muito legal é a forma com que os eventos da temporada anterior atingiram cada personagem, né? Porque é lógico que a gente acha que é normal um monstro atacar uma cidade e crianças e adolescentes terem que lidar com isso, mas se você pensa na vida real, não é tão fácil assim, né? E provavelmente você surtaria um pouco, eu surtaria bastante, né? Então vamos começar falando sobre o nosso círculo principal de crianças, né? Certo? O Lucas e o Dustin, eles basicamente não foram muito afetados por tudo que aconteceu no Upside Down. Eu acho que eles são os que mais estão de boa, porque eles enxergam mais, o Dustin principalmente enxerga o lado mais científico de tudo, então eu acho que ele ficou mais tranquilo. O Lucas, ele é um personagem que acaba ficando mais de fora de tudo. Nessa temporada ele ainda teve uma evolução maior, principalmente relacionada com a Max, né, que virou a namoradinha dele no final da temporada, bonitinhos. E eu acho que isso foi bem legal, a gente viu um pouco mais do Lucas, porque na primeira temporada ele acabou ficando bastante de fora, principalmente por causa das brigas dele com o Will, mas nessa temporada ele teve uma participação maior e isso foi muito legal. E principalmente o plot dele com o Dustin, eles brigaram, enfim, eu acho que essa parte foi legal. Falando do Mike, eu acho que ele é um dos personagens que mais mudou. É lógico que depois que Eleven desapareceu, ele virou uma criança bastante desequilibrada. A gente vê os pais dele falando logo no começo da temporada que essa questão da revolta dele, essa revoltinha de criança dele tem que parar, que ele tem que parar de ser mimado da forma que ele tá sendo e mal educado, grosso com as pessoas, enfim. Então a gente percebe que a personalidade dele foi uma das que mais mudou e eu acho que isso se deve principalmente ao fato de ele ter perdido uma pessoa que ele se importava muito, que era a Eleven, e de não saber onde ela tava e de, enfim, ficar procurando ela e não obter respostas. Então a gente chega ao primeiro ponto que me incomodou nessa temporada, que foi exatamente o Mike. O Mike está muito chato na temporada. Eu não sei se ele já era chato assim na primeira temporada, mas por causa da Eleven a gente acabou gostando dele, ou se ele ficou chato nessa temporada porque ele ficou muito mimizento. Eu acho que os únicos momentos em que eu gosto dele é quando ele tá ali pra ajudar o Will, quando ele apoia o Will, quando ele mostra pra gente que ele e o Will são amigos de verdade e que ele não se importa se as coisas que o Will fala parecem loucura ou não. Então eu acho que esses são os únicos momentos que eu gosto dele, porque no resto eu acho que ele tá sendo chato. Ele com a Maxine, chato. A garota nunca fez nada pra ele tá sendo uma criança tipo chata, mimada, chata. E é lógico que isso tem significado, né, tem sentido dentro da história, mas não me deixar de achar ele chato. Então eu achei ele muito chato. E eu achei muito chato também o fato de que ele demora a temporada inteirinha pra encontrar Eleven. Isso foi muito chato, tipo assim, coitado, a gente já sabia que a Eleven tava viva desde o primeiro episódio. Eu achei que em algum momento ela ia fugir ali do Hopper e falar com ele. Eu não sei exatamente o que isso acarretaria dentro da história, mas eu gostaria que tivesse acontecido. Quando ela vai falar com ele, ela vê ele com a Max e daí ela fica toda doida com ciúmes e vai embora. E eu achei isso nada a ver. Tudo bem que ela é uma criança e tal, mas exatamente pelo fato dela ser uma criança e tal, e dela não entender as coisas direito, ela não compreende as relações sociais direito, como é que ela olha uma cena onde não tá acontecendo nada, o Mike tá conversando com a Max, e aí ela fica, tipo, ciumenta, louca, derruba a menina do skate e vai embora brava e, tipo, dane-se o Mike, tipo... Essa cena é muito bizarra.
Eu achei todo esse arco da Eleven e do Mike nessa temporada extremamente bizarro, me incomodou muito. Eu acho que podia ter sido melhor trabalhado. Eu queria que ela tivesse no primeiro episódio saído de fantasma e encontrado com ele. E sei lá, feito amizade com ele mesmo sem ele saber que era ela. Eu acho que isso já teria sido legal. Porque ela tá desesperada pra sair, pra encontrar com ele e... tipo, ela fez de um monte de coisa errada, ela desrespeitou o Hopper em um monte de momentos, tipo assim, as regras dele em um monte de momentos, e aí em nenhum desses momentos ela vai e fala com o Mike. Tipo, ela tava tão desesperada pra falar com o Mike, e só porque ela viu ele com uma menina, tipo, ah, tudo bem, eu vou embora. Depois disso a gente tem o Will, que eu acho que é o personagem que a gente conheceu nessa temporada, né? Ele não teve uma evolução porque a gente não sabe muito bem como era a personalidade dele antes do Upside Down, mas a gente tem aí um personagem muito profundo, muito dark, um personagem que exige uma atuação muito boa e que o ator está entregando uma atuação incrível desde o primeiro episódio até o último. O ator que faz o Will está de parabéns, porque ele realmente está fazendo uma coisa sensacional na temporada. Ele passa, mano, terror, medo, pavor. Quando ele começa a ficar tomado ali pelo monstro das sombras, parece que ele muda, as feições dele parece que mudam, ele fica uma pessoa mais fria, né? Você percebe que ele é uma pessoa mais fria, que ele não tem tantos sentimentos. Então eu acho que isso também foi muito legal e eu acho que ele tá incrível na temporada, ele é ótimo, ótimo mesmo. Eu gostei muito da temporada de novo, girou em torno dele. Eu acho que o fato dele ser o espião, né, pro lado negro e pro lado deles, foi muito bom. Eu acho que isso deu toda uma tensão maior pra história e pra gente não saber direito como que ia se livrar desse monstro, porque não dava pra matar o monstro sem matar o Will. Então eu acho que isso tudo teve um acontecimento muito importante e foi muito bom pra série. Tem a Max, que é uma personagem legal, eu acho que ela foi subaproveitada, principalmente por esse negócio com o Mike, que tava chato, mas eu senti que ela não teve muito tempo de tela, assim. A relação dela com o irmão, a gente entendeu, mas também não foi muito bem explorada. E no final eu acho que ela ficou... acho que só no último episódio que a gente conseguiu ver realmente a personalidade dela, quando ela ataca o irmão dela e, enfim, bate de frente com ele e se recusa a ser feita de capacho por ele de novo e outras vezes. Então eu acho que no final a gente conseguiu ver a personalidade dela direito. Mas eu acho que durante a temporada ela ficou meio perdida e meio sem personalidade, meio a gente não sabia que era essa menina, porque ela só andava de skate e não acreditava em nada. E tudo bem, eu também não acreditaria, eu acho, mas ela não demonstrava nenhuma personalidade específica, então ela me incomodou um pouco. No último episódio comecei a gostar dela, gostei dela com o Lucas, quem sabe? Vamos ver aí na próxima temporada, né? Ela provavelmente vai continuar. Ela foi uma boa adição, eu gosto que tenham mais meninas. Eu gosto muito, acho que é uma escolha acertada, mas, enfim. Depois disso, vamos falar sobre o nosso núcleo de adolescentes. Agora a gente tem 4 adolescentes: a Nancy, o Steve, o Jonathan e o Billy, que é o irmão da Max. Então primeiro eu vou falar do Billy, porque eu acho que é mais rápido. Ele foi um personagem que eu não entendi, um personagem completamente aleatório. O personagem não teve justificativa nenhuma na temporada. Tipo assim, o personagem dele só era chato, só era escroto, só era um bosta o tempo inteiro. E tudo bem que, enfim, no final a gente teve ali... ele apanhava do pai dele, e o pai dele era meio louco, não sei das quantas, a família dele era meio desequilibrada. Mas, ainda assim, não teve explicação para aquelas coisas estranhas que esse menino fazia e do jeito que ele era, e por que teve que ter isso na trama. Achei um pouco sem sentido, fiquei um pouco incomodada. Mas tudo bem, quem sabe, né, daqui pra frente o personagem vai ter. Ah, e a única cena boa dele, a única cena que eu falei, caramba, é isso aí, é pra isso que tem que ter esse personagem, é a cena dele com a mãe do Mike, que ele dá uma de sedutor e tal, não sei o que, e ela tava tomando banho e tal. Essa cena é muito boa, essa cena é muito engraçada, mas tipo assim, talvez um pouco desnecessária, né? Podia não ter esse personagem, eu acho. Aí a gente tem o Steve, que acho que foi o personagem que mais cresceu da primeira temporada pra essa, é um personagem que era um babaca na primeira temporada, e ele melhorou demais. Esse cara, ele aprendeu. Tanto que o Billy fica zoando ele porque ele era o Rei Steve, e ele não tinha visto nada disso até então. Eu acho que o Steve, até por ele ter passado pro senior year, né, o último ano dele no colégio, eu acho que ele cresceu bastante, ele amadureceu bastante, ele entendeu que ele precisava dar um suporte ali pra Nancy, que era a namorada dele, em relação a tudo que aconteceu, em relação a Barbie. E ele sempre foi um namorado bastante carinhoso com ela, depois dele ter sido um babaca na primeira temporada. E aí a Nancy simplesmente joga tudo na cara dele. Eu fiquei indignada com essa cena, eu queria dar uns tapas na cara dessa menina, porque ela foi simplesmente escrota, por mais que ela estivesse falando a verdade, por mais que ela estivesse sendo sincera, que ela não gostava dele de verdade, não queria ficar com ele, beleza, acho justo. Agora, do jeito que ela falou, toda bêbada, louca, eu fiquei... ai, nossa, que raiva que eu fiquei dessa menina. E aí ainda depois ela, tipo, toda bravinha lá, tipo, Steve, porque você não foi me buscar em casa? Tipo assim, querida, acorda, né? Tudo bem que você tem aí esquecido o que aconteceu, das coisas e tal, mas... né? Então depois disso a gente teve só
Assim, o Steve cresceu, ele foi lá em cima, cara, ele é um ótimo personagem, eu acho que ele é um dos melhores personagens dessa temporada, disparado, de longe. Ele junto com o Dustin, sério, os dois juntos é a coisa mais fofa do mundo. Ele dando conselhos amorosos, conselhos de cabelo pro Dustin, depois levando o Dustin no baile e tipo, dando dicas pra ele, sério, a coisa mais fofa do mundo. E o que é o Dustin chorando porque nenhuma menina quer dançar com ele? Ai, gente, sério, eu fiquei muito triste nessa cena. Coitado do Dustin, ele é tão fofinho. E eu acho que eu prefiro muito mais o Dustin do que o Will, cara, sinceramente. Olha, eu fiquei bem chateada nessa cena, fiquei bem triste. E além disso, o Steve, ele ainda virou um super aliado das crianças, então o Dustin foi lá e falou, opa, preciso de uma ajuda pra matar o Demogorgon. Ele falou, show, vamos lá. E aí ele catou o taco dele e foi matar o Demogorgon mesmo, tipo assim, ele não tem nada a ver com a história, tipo, a Nancy terminou com ele, então tipo, ele podia falar, ah, beleza, dane-se vocês, entendeu? Eu vou viver minha vida, não quero nem saber de monstro de Upside Down. Mas não, ele continuou lá. Ele lutou com os Demogorgon, tudo. Foi fazer a isca do Demogorgon. No final ele quase morreu. Eu juro, eu tava com muito medo dele morrer nessa temporada. Fiquei muito feliz que ele não morreu, porque eu acho que ele é um personagem que tem um potencial enorme. Não sei se gostaria dele com a Nancy. Queria que aparecesse uma outra menina pra ser o interesse amoroso dele, porque a Nancy pra mim pode ficar com o Jonathan mesmo. Sei lá, ela foi escrota essa temporada. Eu fiquei meio... Então eu acho que o Steve, nossa, ele foi ótimo. Até no final eu fiquei um pouco triste porque eu achei que as crianças iam largar ele, que eles queriam atrair os Demodogs lá. Mas então eu fiquei feliz que eles levaram o Steve mesmo depois que o Steve apanhou do Billy. Eu acho que o Billy, ele só existiu pra bater no Steve mesmo e pra gente ficar com mais pena do Steve ainda, porque essa temporada ele só se lascou a temporada inteira, só deu ruim pra ele o tempo inteiro. Ele foi um ótimo personagem, acho que ele cresceu muito, ele desenvolveu muito. Eu estou, sério, amor. E aí a gente tem a Nancy e o Jonathan. O Jonathan, pra mim, vivo ou morto, tanto faz, personagem mais bosta. A primeira temporada, tipo, tudo bem, ele era legal até por ter essa briguinha com o Steve. Mas nessa temporada, nem isso ajudou ele. Ele foi um personagem bastante aleatório nessa temporada, eu acho. Ele tava meio que sempre seguindo a Nancy pros lugares que ela ia, pra fazer lá um negócio que ela fez pra divulgar o que realmente aconteceu com a Barbie, o que eu acho que foi interessante, mas pra mim não precisava ter. A Barbie é uma personagem completamente X, gente. Eu não entendi por que todo mundo ficou tão indignado com a morte dela. Foi legal que teve essa parte, porque acho que realmente os pais dela devem ter ficado, mano, o que tá acontecendo? Minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Então eu acho que foi legal, mas ao mesmo tempo, o que a gente tirou de bom nisso? A gente teve ali a cena do Jonathan e da Nancy na casa daquele investigador, né, maluco. Tudo aquilo podia não ter, na minha opinião, podia não ter. Mas tudo bem, entendo que tem que ter aí essas backstories, então beleza, legal. Achei que foi interessante eles terem lidado com isso ao invés de simplesmente esquecer a Barbie pra sempre, mas ela foi uma personagem tão secundária que talvez podia ter sido esquecida, né? Agora, um personagem injustiçado nessa temporada foi o Bob. Gente, eu não gostava dele no começo da temporada, eu ficava meio tipo, nossa, quem é esse cara, sabe? A Joyce obviamente tem que ficar com o Hopper, mas depois eu comecei a gostar muito dele. E aí no momento em que eu e o AP percebemos que ele ia morrer, meu Deus, eu fiquei muito tensa. Eu não queria que ele morresse, eu tava muito triste, eu já tava tipo, beleza, ele vai morrer, mas e se ele voltar? E se ele não morrer mesmo? Tipo, eu tava tentando me enganar, entendeu? Que não ia acontecer. Eu vi que depois os diretores falaram sobre a morte do Bob, que era pro Bob ter morrido no 4º episódio. E que daí, enfim, ele conseguiu chegar aí até o 6º, né? Até o 8º, acho que foi, não sei. Beleza, boa, Bob. Mas ele era um personagem muito legal. Eu fiquei muito triste que ele morreu, mas eu acho que isso é melhor do que a Joyce, tipo, largar ele pra ficar com o Hopper. Então, quer dizer, não é melhor, né? Ele morreu ao invés de só ser largado. Mas ficcionalmente, assim, pensando, eu preferia ele morto do que essa treta aí entre a Joyce, o Hopper e ele. Enfim. A Joyce, como sempre, continua sendo uma personagem incrível, maravilhosa, sensacional. A melhor mãe que existe na face da Terra. É a mãe que o filho fala qualquer coisa. Ela tá tipo, filho, eu acredito em você, vamos lá, eu vou te ajudar, a gente vai sair dessa, não sei das quantas. Então assim, ela é ótima. Eu gostei muito que nessa temporada ela não interagiu com tanta gente que tava achando ela louca. O Bob era uma pessoa que tava ali, que não sabia de nada. E que no começo achou que ela tava sendo meio estranha, mas depois apoiou ela completamente. Queria, mano, se mudar com ela e viver uma vida feliz com ela. Então, Bob, só amor mesmo. Então eu fiquei muito feliz, eu acho que a gente teve mais palco pra ela mostrar que tipo de personagem ela é, e eu acho que é ótimo. E ela com o Hopper também é só amorzinho, os dois juntos. Eu acho que o suporte que um dá pro outro é muito legal, é muito interessante. O Hopper, ele continua sendo um ótimo personagem nessa temporada. Eu acho que na primeira temporada a gente viu mais essa questão dele salvar todo mundo, e nessa temporada já ele
não salvou tanto todo mundo assim, mas ele fez, lógico, um papel importante, né? Mas eu acho que a chave dessa temporada pra ele foi o relacionamento dele com a Eleven. A gente sabe que ele perdeu a filha dele, né? A gente descobriu isso na primeira temporada. E aí ele meio que adota a Eleven e ele começa a agir com ela como pai e filha. Toda essa relação é muito fofinha, porém ao mesmo tempo é bastante disfuncional, porque eles gritam e brigam um com o outro e jogam coisas com telecinese um no outro, né? Então isso é meio estranho. Mas eu acho que essa é uma relação que tem um futuro muito bom. Eu acho que os dois se acharam, né? Os dois eram perdidos, nenhum dos dois tinha família e os dois finalmente se acharam, e eu acho que isso foi muito interessante pra história, muito legal pra eles como personagens, poderem evoluir juntos também. Então eu acho que isso foi uma junção acertadíssima. Foi muito legal ver como o Hopper foi atrás dela, como ele cuidou de tudo pra que ela ficasse segura e como ele realmente se importava. Eu acho que no final, os dois estarem juntos quando ela fecha o portal, enfim, vencer o monstro, eu acho que foi extremamente importante também pra essa relação deles e pra criação desses personagens, né? Então, eu amei muito a relação dos dois nessa temporada, eu acho que foi um dos highlights, assim, altíssimos. A gente vê que realmente não é só flores, que eles brigam, mas que depois eles ficam tristes, eles pedem desculpas e, enfim, eles ficam preocupados. A cena dele com a Eleven no carro, depois que ela virou adolescente punk da MTV, né, é muito bonitinha, ele contando sobre a filha dele, e ela fica triste, dá a mãozinha pra ele, é muito fofo, então a relação deles é demais, é incrível, sensacional, eu amei. Bom, pra finalizar eu vou falar um pouquinho sobre o plot da história, né, eu acho que foi muito interessante, a gente teve um aumento, né, da mitologia do Upside Down, a gente entendeu melhor algumas coisas. Eu acho que foi legal também o plot do Demogorgon com o Dustin, né, o Demodog lá, que ele encontra e ele cria e depois ele percebe que talvez não tenha sido uma ideia tão boa. Eu acho que foi legal pra gente também ter um pouco mais do Dustin na história, né, um pouco mais da vida pessoal dele, ele com a mãe dele e tal. Eu achei muito fofo quando o Demogorgon mata, né, o Demodog mata o gato da mãe dele e o Dustin sabe e ele faz de tudo pra mãe dele não descobrir e ele tá ali apoiando ela, você vai achar o gato, você vai achar o gato. Achei muito bonitinho. Fiquei feliz de ver um pouco mais do Dustin e também de ver um pouco mais do Lucas, né? Que no caso a gente viu a irmã dele, um pouco mais a mãe dele. Acho que foi legal também. Pra também não ficar muito centrado só no Mike, no Will, Mike, no Will. Então eu acho que o plot da história foi muito interessante. Eu acho que ele foi extremamente bem desenvolvido. Eu acho que 9 episódios é mais do que suficiente pra gente conhecer a história, ela ser desenvolvida, ter um mistério, a gente solucionar o mistério e eles conseguirem, né, resolver tudo. Os 2 últimos episódios são incríveis. O último episódio especificamente é maravilhoso, mas os 2 últimos são sensacionais. Todos os episódios são muito bons, mas eu tenho que falar sobre o episódio 7, né, o polêmico episódio 7. Eu acho que esse episódio, ele vai ser, assim como foi o episódio da mosca em Breaking Bad, né, um episódio que ou você ama ou você odeia. Eu, infelizmente, estou na parte do ódio, né, em relação a esse episódio, mas já conversei com algumas pessoas que gostaram. Então, eu acho que é realmente uma escolha pessoal. Os próprios diretores também já falaram, defenderam o episódio, falaram que foi uma escolha deles. Eles decidiram fazer uma coisa completamente diferente, completamente fora do tom da série, como se fosse um novo piloto, né, eles falaram. E aí eles colocaram no meio da história e foi uma coisa, um risco que eles tomaram, e legal, eu acho legal eles tomarem riscos, porque na terceira temporada a gente vai ter que ter, cara, uma reviravolta, né? Eles falaram que eles estavam com medo que as pessoas achassem que ele só conseguiu fazer as mesmas coisas o tempo inteiro, né? A primeira e a segunda temporada são bem parecidas em questão de história, em questão de como é conduzido e tal. Então eu acho que é válido, é justo. Eu acho que ele ter sido colocado no meio de tudo não foi muito legal. Talvez se o episódio tivesse sido quebrado e a gente tivesse visto isso aos poucos, como foi a Eleven encontrando a mãe dela e a tia dela e tal, eu acho que teria sido melhor do que simplesmente quebrar toda a história, porque o 6º episódio, quando os Demodogs ficam soltos e tá todo mundo lá no laboratório, os Demodogs começam a ir pra lá, então é uma situação que você tá tenso, é uma situação que você fala, meu Deus, e agora? O que eles vão fazer? Como é que eles vão salvar todo mundo? E aí entra a história da Eleven, da vida dela, da irmã, 50 minutos que você fica tipo, quê? Então, eu não sei se essa escolha de fazer um episódio inteiro só disso ficou muito legal dentro da história. Eu tiraria esse episódio assim fácil. Fácil. É lógico que ele é importante pro desenvolvimento da Eleven e pra gente entender como a Eleven saiu de lá e chegou até aqui, né? Que é o que acontece do começo pro final da temporada. Mas
né? Eu acho que isso poderia ter sido picotado entre os episódios pra que fizesse mais parte da história como um todo e não simplesmente parecesse completamente jogado. Eu acho que quebrou um pouco o clima da história, um pouco do final. É lógico que a gente tem essa questão de que todos os episódios são lançados ao mesmo tempo, então você não vai ter que esperar uma semana pra ver o que acontece, e daí vai acontecer isso, e daí vai, sabe? Mas ainda assim, tipo, ou, sei lá, colocasse no final, colocasse no começo, sei lá, cara. Até porque o que acontece é simultâneo ao que tá acontecendo ali, então eu acho que existiam outras formas e formas melhores da gente fazer isso, disso mesclar melhor dentro da história. Mas claro, essa é a minha opinião. Por fim, eu acho que a maior decepção dessa temporada pra mim foi a Eleven. Ela era uma personagem incrível na primeira temporada, era uma personagem que toda vez que ela aparecia eu falava, meu Deus, que personagem maravilhosa, cara, a cena dela, que ela salva o Mike lá, dos bullies, e que o Dustin fala, ela é louca, mas é nossa amiga. Essa cena é maravilhosa, E eu acho que nessa temporada, pelo fato dela ter ficado afastada a temporada inteira e só realmente ter aparecido, se juntado ao grupo no penúltimo episódio, eu fiquei bem chateada. Eu acho que ela era uma personagem ótima, ela é uma personagem incrível, ela é uma personagem que tem muito potencial e eu acho que ele foi desperdiçado nessa temporada e eu fiquei bem triste com isso. Eu acho que de uma forma geral a temporada é extremamente boa, ela é extremamente melhor do que a primeira temporada. Eu gosto muito mais dessa temporada do que da primeira, assim, em questão de qualidade, em questão de cenas, em questão de fotografia, em questão de trilha sonora, tudo essa temporada é melhor. É lógico que eles tinham muito mais dinheiro porque a temporada fez muito sucesso, então... Cara, maravilhoso, eu amei a temporada é ótima, ela tem alguns defeitos, claro, mas ela é ótima, ela é incrível, ela assim, a segunda temporada que a gente pediu, que a gente queria, que a gente esperava. Eu acho que talvez a terceira temporada possa ser sobre essas crianças, né, a Eleven e a irmã dela, que, enfim, foram feitas de cobaia, o que aconteceu com elas, ou alguma coisa desse tipo, ou pode continuar em Hawkins, porque eu acho que a gente tem personagens ótimos e a gente tem uma história ótima. Vamos ver o que vai acontecer. Eu já ouvi boatos de que a terceira temporada pode chegar só em 2019. Netflix, não faça isso. Sense8, vocês fizeram isso, vocês viram que não deu certo. Vamos ver, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais críticas com spoiler, comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.